Bom dia, feliz sábado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Chá das Alines. Estou aqui com a Aline Borges, o nosso chazinho, e a gente vai trazer episódio de número 31. Estou muito feliz com essa conquista, com o tema de hoje, mas antes disso eu quero saber, Aline, qual o chazinho que você está tomando? O meu é de limão com gengibre. Limão com gengibre. Aline, hoje eu optei pelo chazinho de pêssego. Tá um cheirinho gostoso aqui na casa de pêssego. Aqui na Flórida a gente não tem, né? Entre aspas, a gente não tem o outono, né? De verdade. Tem outono, mas a gente não vê outono, né? Mas esse chazinho aqui me lembra o outono lá de Canérica, né? Esse cheirinho gostoso do pêssego. E eu quero saber aqui também com você que está aqui com a gente, tá? A Aline já compartilhou qual chá está tomando, eu já compartilhei qual é o meu, e agora eu quero saber qual chá que você está tomando. Você está aqui com a gente? É chá, é café, é água, é suco? Como é que você está acompanhando aqui esse momento com a gente? Sejam bem-vindos. Todo sábado a gente está aqui para compartilhar princípios bíblicos para empreender com você. E hoje, né, Aline, como você falou, episódio número 31. Uau, realmente é uma conquista. Exato, Line. E a gente quer saber, né? Se você está assistindo gravado, se você está acompanhando ao vivo, de onde você está assistindo. Fala aqui para a gente que a gente quer estar sabendo, né? De onde está vindo, né? As pessoas, os momentos que estão assistindo. A gente temas também que é importante para você. Hoje o nosso tema é na série de mentalidade empresarial e temos como tema Levanta, pega a tua maca e anda, né? Uma passagem do texto de João que fala de ali Jesus encontrou aquele homem, né? A gente vai entrar no texto bíblico na situação, mas o que a gente quer trazer hoje aqui, né? O que essa maca representa para você, a sua mentalidade em relação comparada com a mentalidade daquele homem que estava naquela situação. A gente vai entrar em mais detalhes aqui. E eu falo de coração que esse texto aqui é para mim, é para a Aline, é para você, para qualquer pessoa em que em algum momento, né, se deixa distrair ou se deixa desanimar por algumas circunstâncias, né, Aline? Isso aí, Aline. É muito importante, né, trazer esses conceitos que a gente tem trazido aqui de mentalidade, descobrir, né, na palavra de Deus quais lições que a gente pode tirar, né, não só para a nossa vida, como também para a nossa empresa. E com certeza a gente vai tirar muitas lições aqui. Eu já vi aqui no script, a gente vai tirar bastante lições aqui para a nossa empresa. Isso. Você leu o versículo para a gente, Aline? Está em João 5, 6, 8. Isso aí, vamos lá então, vamos ler. Você que está aí com a gente, pega a sua Bíblia, eu estou aqui com a minha Bíblia digital, mas se você tem a sua Bíblia impressa ou também a Bíblia digital, pega aí para poder acompanhar com a gente aqui esse texto. Então, João 5, de 6 a 8, nos diz assim: Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, perguntou-lhe: Você quer ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, pegue a tua maca e ande. Uau! Só um pouquinho para você entender o contexto dessa passagem. Jesus tinha chegado ali em Jerusalém, né? No templo, era como se fosse uma piscina em Betseba, né, Aline? E ali tinha o quê? Muitas pessoas com condições físicas, né, paraplégico, ou todo tipo de condição, toda deficiência visual, várias questões. E Jesus encontra ali aquele homem, a gente não sabe por que especificamente ele, e ele chega e pergunta, né? Faz uma pergunta. E a gente entende na passagem, a gente sempre convida também você a ler todo o texto, porque vai trazer mais o contexto da história que a gente está falando. E Jesus faz essa pergunta. Imagina, um homem que está ali, paraplégico, há 38 anos, à beira de uma piscina, esperando que ali na época, o que eles acreditavam? Que em determinado momento vinha um anjo, agitava aquela água e o primeiro que entrasse naquela água seria curado.
E o que ele responde para Jesus, né? Quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele não diz nem que sim, nem que não. Ele traz a situação dele, as circunstâncias. Não tem ninguém para me colocar na água. Como é que eu vou ser curado? Nossa, chega até me arrepiei agora. E aí Jesus, né fala para ele, né? Então ele fala aqui, ó, no texto ele fala, e o enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Então estou tentando entrar desde outro desce outro antes de mim, né? E Jesus diz: levante-te, pega a tua maca e ande. Né? E a gente vai trazer 3 aplicações bíblicas, né? Espirituais, que a gente pode levar para o nosso lado espiritual aqui, e depois a gente vai trazer como essas aplicações a gente pode trazer para a nossa empresa. Então, quando Jesus faz a pergunta, né, uma pergunta que parece ser óbvia, né? E muitas vezes a gente acha que o óbvio, né, não precisa ser dito ou não precisa, né, ser observado, alguma mudança já é óbvio aquilo ali, né? Então ele pergunta se ele quer ser curado. Jesus sabia, né, que já tinha 38 anos que aquele homem estava naquela condição, né? Mas a pergunta não era sobre o físico dele, era sobre se ele gostaria de mudar de vida. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente se condiciona de acordo com a nossa circunstância, e não ao contrário, né? Condiciona a nossa circunstância de acordo com, né, a nossa mentalidade, com o que a gente quer. E existem transformações que Deus não faz por nós, né? A gente precisa decidir. E aí, né, em um ato de fé, decidir aquela transformação e buscar do Senhor, né, o que quer que seja que você precisa para sair daquela situação. Então é diferente, a gente não sabe dizer porque tem coisas que Deus faz porque ele quer e coisas que ele faz porque a gente ora, a gente pede por aquilo, né? Isso não está ao nosso alcance. Mas a gente tem que entender que tem momentos, tem situações na nossa vida que a gente precisa dar o primeiro passo. Né? E o primeiro passo para esse homem era querer sair daquela situação. E aí Aline, o homem... eu vejo aqui nessa parte que você, né, nessa primeira parte que a gente está colocando, é que Jesus faz uma pergunta e Jesus, ele já sabia que ele queria, né? Por isso que ele estava ali. Se ele não quisesse ser curado, ele ia estar em outro lugar, né? Ele ia estar pedindo esmola em outro lugar e não ia estar parado ali na beirada daquele tanque. Mas tudo que Jesus faz é para poder nos ensinar uma lição, para mostrar uma lição, né, para a gente também. E Jesus faz uma pergunta e aquele homem, ele responde, né, uma outra coisa. Ele ao invés, ele era paralítico, mas a gente pode ver que ele estava meio que surdo também, né? Porque nem escutar direito a pergunta que a outra pessoa fez, ele não escutou. Ele já foi no vitimismo, né? Na historinha que ele tinha na mente dele, né? Então ele começou a ficar a reclamar, que é o que ele sempre fazia. Ele já estava ali há tantos anos, sempre reclamando, contando a história que ele estava vivendo ali, mas num modo de reclamação. E ele estava vivendo tanto tempo dessa história que ele não conseguiu nem ouvir e ter humildade para simplesmente responder. Mas ele queria... Sabe aquela pessoa que você vai conversar com ela, vai tentar ajudar, e ela sempre traz algo ruim, porque, mas comigo é difícil, comigo é ruim. Está tão preso no vitimismo que a pessoa, para ajudar, está do lado e você tem um problema, que a pessoa está para ajudar aquele problema, mas você também está surdo e cego, né? Porque você não está vendo quem está ali do seu lado para te ajudar, que pode te ajudar, não está ouvindo o que a pessoa está perguntando. Então, a gente tem que trazer isso aqui também, né? A gente nem chegou na aplicação da empresa, mas... É bem isso, Aline. E é bem aquela situação, né? Quem nunca teve num culto e ouve aquela palavra e pensa assim, poxa, aquela pessoa podia estar aqui, né? Isso me veio na cabeça agora. E às vezes a gente não toma aquela palavra para a gente, né? Quando eu estava... esse texto veio no estudo bíblico aqui em casa, em outras aplicações, né? Em distrações e tudo isso. E eu falei assim, como que a gente pode, né? Eu senti que o Senhor tocou no meu coração e também muitas circunstâncias que estão acontecendo essa semana. Né? Eu vejo que, às vezes, eu não consigo alcançar a pessoa para ela dizer o sim e fazer o que eu estou sugerindo para ela fazer, para ela testar. Né? Não tem como a pessoa validar se ela não testar.
Mas às vezes a gente está bem isso, ele nem era tudo que ele podia responder era sim, né? Ele nem sabia, nem mesmo depois que Jesus o curou, ele não sabia que foi Jesus que o curou, quem era Jesus, né? Na história mais à frente né, a gente vê que ele não sabia quem curou ele, mas ele era uma pergunta simples, né? Você quer ser curado? Né? E ele não sabia, não soube nem responder, foi focar nas circunstâncias dele mesmo. Né? E aí a gente pode até ir para o terceiro passo aqui, porque o segundo era exatamente isso, era a mentalidade que ele estava, que ele não conseguiu nem responder a pergunta. Né? E o milagre veio junto com uma instrução. Né? Levante, pega a tua maca e ande. Né? Jesus poderia apenas ter curado, ter mandado ele embora, mas Jesus falou para ele pegar a maca e andar. Por que simboliza ele pegar aquela maca e ir? Né? Aquela maca simbolizava para ele nunca mais voltar para aquele lugar, né? De aquela circunstância, aquele pensamento. Então, quando a gente decide a perdoar alguém, decide dar um passo de fé, decide, a gente tem que tomar aquela decisão e lembrar que tomou aquela decisão, né? Porque coisas vão acontecer, circunstâncias vão acontecer, às vezes é algo que você um trauma que você já superou, mas é algo que você ouve, dói aquilo ali de novo, aí você fala assim, se eu perdoei mesmo, não, decida que você perdoou e em nome de Jesus você, né, liberou aquele perdão, você saiu daquelas circunstâncias, né, tomou um primeiro passo em qualquer atitude que você tinha que tomar na sua vida, às vezes sair de um relacionamento abusivo, enfim, tem muitas circunstâncias que paralisam a gente. E esse homem estava paralisado não só fisicamente, mas mentalmente também, porque ele só via, a única saída que ele via para a vida dele era entrar naquela água quando o anjo vinha e agitava. Era só aquilo que ele via. E eu lembro em momentos da minha vida, Aline, em 2008, quando eu né, cheguei ali, né, a gente acho que está no fundo do poço. Cuidado, né? O poço sempre pode ficar mais fundo, né? E eu não via como eu tinha parado naquele lugar. Eu só via as minhas circunstâncias. Eu não via todo o desenrolar de tudo que aconteceu, de tudo que me fizeram e de tudo que eu fiz para estar ali. Só consegui enxergar a minha circunstância. E é bem isso que você falou, a questão do vitimismo. Às vezes a gente tem uma narrativa já na mente, no coração, para justificar, né, que a gente né, merece ser cuidada, merece receber, porque a gente passou por uma situação ou está numa certa circunstância no momento, e a gente fica ali, vítima, fica até cultivando aquela circunstância ao invés de sair dela. É isso mesmo, Aline. E o interessante nessa passagem é que a maca significa o lugar de imobilidade. Né? Então, ele estava naquela maca e é o lugar de imobilidade dele, é o problema que ele tinha ali o tempo todo. E o interessante é que Jesus manda ele pegar aquele problema que segurou ele a vida toda e começar a se mover, mas o problema foi debaixo do braço dele. E isso mostra que a gente nunca vai ter uma vida sem problema. Sempre aquilo que vai nos fazer parar vai estar no nosso caminho. Porque a maca é o que fazia ele parar, né? A maca é o que mobilizava ele. E a gente sempre vai ter situações na nossa vida que vai nos fazer imobilizar. Jesus podia ter deixado ele naquele lugar, deixa essa maca aí agora, que essa maca é o seu símbolo da imobilidade. Deixa aí e vai para o mundo. Não, Jesus falou para ele pegar aquilo e ir com ele. Por quê? A gente sempre na vida vai ter momentos, vai ter situações que vai nos fazer parar de novo. Não é porque a gente venceu esse aqui que não vai ter outro ali na frente. Então, a gente tem que lembrar disso. Vai sempre aparecer. E o que a gente tem que fazer, pega essa situação e continua andando. Né? Então, assim, né, eu tô passando nesse momento agora, né? Eu tô passando uma nova fase da vida, né? Porque eu mudei a minha rota. Então, nessa mudança de rota, são novas oportunidades, são novas coisas para criar, né? Como a gente está criando juntas, eu estou criando do meu lado, a gente está criando juntas também. E sempre nesse caminho vai ter coisas que vai me querer me fazer desistir, vai me querer fazer parar. Mas eu tenho que movimentar, mesmo com essas coisas ali no meu caminho. Exato, Aline. Vai de encontro também a uma live que a gente trouxe há pouco tempo, né? Que a gente estava falando disso, de medo, né? A gente teve uma convidada maravilhosa, a Fabi veio. A gente tinha trazido o sucesso que ela teve na empresa, mas a gente chegou e trouxe ela numa live aqui, né? Se você não assistiu essa live, volta, tá tudo gravado aqui no nosso canal.
E você tem, né? Só que não é aqui nessa parte do chá das Alines, né? Essa live, tá, ela aconteceu lá nas nossas lives de segunda-feira. Então, se você está procurando aí a nossa live, tá? Ele vai estar lá nas lives de segunda-feira, que é a última live que a gente fez dessa empresária, né? Que cresceu 68%, porque ela deixou o medo de lado, aprendeu a delegar. Isso. E aí, na live, a gente falou muito sobre isso, né? De seguir mesmo com medo, porque vão ter circunstâncias, a vida vai acontecer enquanto você planeja estruturar e desenvolver a sua empresa. Então, tem muito conteúdo, né? A gente convida você maratonar, não só aqui no chá, mas no conteúdo dos aulões, né? Se conecta com a gente através do grupo de network e suporte. Aqui tem um link, né, Aline, da nossa avaliação, se você estiver passando por alguma situação que você não consegue ver a saída no momento. A gente pode te trazer clareza, a gente senta com você, fala o que você precisa, direciona o que faz sentido para você, né? Então, tem várias coisas aqui para a gente poder te ajudar, você pegar a sua maca, né, e seguir, dar o próximo passo que tem que ser dado, né? E como que a gente pode aplicar isso aqui na empresa, né? A pergunta de Jesus ecoa para a empresária hoje, né? Ana, o que realmente quer mudar o nível da sua empresa, né? O que vai realmente mudar? O que você está ali stuck, né? Travada, ou você não está tendo clareza qual é o próximo passo, e às vezes você só consegue enxergar a sua circunstância. Né? Eu quero trazer essa reflexão, várias perguntas que a gente vai colocar aqui e deixar um desafio para você, né, aplicar. E como a Aline fala, né, a gente é mão na massa aqui, todo conceito que a gente traz, a aula, aqui no chá, a gente traz uma atividade para você aplicar no mesmo dia que você estiver assistindo esse conteúdo. Né? Então, muitas vezes a gente quer levar a empresa para o próximo nível, quer crescer, mas a gente não entende o que isso vai precisar, o que você vai precisar fazer para isso acontecer. E muitas vezes, de muitas coisas que a gente fala, a questão do viver o processo é simplesmente entender o que você tem que fazer para ir para o próximo nível da sua empresa. Né? Qual é o nível de responsabilidade que vai aumentar? Não tem como você, uma empresa de $10 mil por mês versus uma empresa de 50, 100 mil dólares por mês, o nível, né, de coisas que você tem que aprender, a responsabilidade que você vai ter, vai sempre estar aumentando. E a gente precisa ter clareza se a gente quer isso também, junto com o crescimento e o faturamento, né, crescendo da empresa. Então, a gente tem que ter essa clareza de que vai haver desconforto, tem que haver mudança, tem que aprender coisas novas se a gente quer um resultado diferente. Qual é a marca que você está carregando no momento? Você consegue pontuar? No desafio aqui tem um exercício que vai te ajudar a pontuar exatamente esse ponto na sua empresa. Né? Quais são as justificativas, né, que está definindo a sua identidade como empresa no momento? Né? Você tem clareza da sua cultura, da sua visão, missão, valores, da identidade, quem é você como empresa? Ou você ainda está naquele, eu chamo a bolinha brasileira, né, Aline, que aqui na minha cidade é assim, aqui na minha empresa é assim, aqui as pessoas não fazem isso, aqui meus clientes não aceitam. Então, você cria uma narrativa que você fica presa naquilo ali e naquela bolinha não sai. E não é a realidade do mercado do cleaning nos Estados Unidos. Então, tenta identificar, coloca aqui nos comentários para a gente adoraria, né, você tá participando, que a gente quer te ajudar. Né? Então, como coisa que a gente muito. Eu coloquei algumas coisas aqui que a gente sempre escuta, Aline. Minha equipe não está pronta, eu ainda não tenho alguém para me ajudar ali, um braço direito, eu não encontrei uma VA boa, a minha cidade é muito difícil, os clientes só querem barato, eu não sei delegar, então você está preso na circunstância. Se você está nessa narrativa, você está preso na circunstância. Eu vi um vídeo essa semana do Flávio, qual é o sobrenome dele, Line? Da Trinca. Da Trinca, Flávio Augusto? Isso. E uma pessoa perguntou para ele no evento, né? Onde eu estou errando na hora da venda? É na oferta ou é a pessoa que não está entendendo? Se você não vendeu, você está sempre errando. Toma a responsabilidade do erro, porque aí você tem a capacidade de solucionar. Se o problema é o cliente,
como que você vai resolver mudar o cliente? Se o problema é a sua equipe, se o problema, né, é a cidade, se o problema é a VA, você não consegue resolver nada. Então, entende a narrativa que você está, toma responsabilidade e busca ajuda para resolver esse problema. Então, é isso que a gente está te convidando para fazer hoje aqui. Uma Né? coisa que a gente, né, quando a gente você estava falando aqui, uma coisa que veio na minha mente com relação a essa passagem e aplicando também na empresa, é que às vezes a gente está muito ligado na história do outro, né? Então, assim, Jesus ele veio e perguntou para ele, né, se ele quer ser curado. Então, é a respeito da sua vida, né? Isso. E aí começa a falar o que é que está acontecendo com a outra pessoa, se comparando, né? O outro conseguiu, o outro foi curado, eu não fui, o outro cresceu, eu não cresci. Então, assim, focar na nossa história, no nosso crescimento, parar de comparação com outras pessoas, né? Nós temos que nos comparar com nós mesmos, né? Então, assim, como que eu estava no ano passado, como que eu estou hoje? Né, do que me comparar com uma outra empresária que está em outro nível da vida, está em outro nível da empresa, outro momento da empresa. Então, isso aqui também, aplicando, né, essa história, né, também na nossa empresa, a gente pode trazer por esse lado, né, focar em nós. Jesus estava focado nele ali, né? O que você quer ser curado? Então, era a respeito de Jesus e ele, né? Igual você falou, qual o problema da sua empresa hoje? Você quer resolver esse problema, né? Falando ali com aquele empresário, né? E aí, às vezes, o empresário, ao invés de responder, né, qual que é o problema, que ele quer resolver, falar dele, ele está trazendo o que está acontecendo com as duas pessoas, o que as pessoas estão fazendo, em vez de estar concentrado nele. Então, se a gente concentrar mais em nós, né, que a gente vê aquele homem aleijado, ele fez isso, né? Ele falou do que as outras pessoas estavam fazendo, mas o negócio era com ele. Então, exato. Igual você também começou o texto falando, né? Lá na frente, às vezes a gente vai à igreja, mas quer que outra pessoa esteja ali para aplicar na vida de outra pessoa. E é por isso que muitas vezes a gente está deixando de ver o erro em nós, onde que está faltando em nós para crescer. Então, assim, trazer o foco para a nossa vida, para a nossa empresa mesmo, para o nosso momento, como eu estava na semana passada, mês passado, ano passado, como eu estou hoje e como eu quero estar daqui para frente e olhar para isso, né? A gente olha outras pessoas assim como referência, principalmente quem está acima, né? Mas não para comparar, é só para ter uma referência de onde a gente quer chegar, mas cada pessoa tem o seu processo diferente. Exato, e a gente tem falado sobre comparação aqui, né, Aline, em vários diferentes canais aqui, e até porque a nossa comparação nem real ela é, porque a gente vê um fragmento do que a pessoa está vivendo, a gente não sabe por trás, né, o que ela viveu, o que ela superou, há quanto tempo que ela está ali, então realmente a comparação é uma coisa que é a mais destrutiva impossível, porque é uma perspectiva sua da vida do outro que você não tem ideia do que está acontecendo. Olha que loucura, né? Então, a questão de você olhar para si mesmo, né, e estar grato pelas pequenas vitórias que você já teve, né? O cérebro não tem como estar grato e satisfeito, né? Tá feliz e tá triste ao mesmo tempo, tá focado e tá distraído. Então, se você está distraído, opa, preciso focar. Eu tô com sentimento triste, né? Eu tô vendo só o negativo. O que eu posso estar grato nesse momento? Porque aí faz um shift, né, biológico no seu cérebro, não só espiritual, emocional. Né? O cérebro não tem como estar grato e insatisfeito ao mesmo tempo. Então, você precisa de ferramentas, coisas práticas para solucionar essas coisas também. Às vezes a gente fica, né, Aline? Eu preciso de mais um treinamento, eu preciso de mais uma informação, eu preciso de mais uma formação, eu preciso disso, e às vezes são coisas que a gente já sabe o que tem que fazer e não está fazendo. E como eu falei, gente, é para todos nós aqui, não é só para quem está assistindo ou você pegar isso aqui com uma pessoa que você acha que ela precisa ouvir, né? Primeiro recebe e aplique em você, né? Como eu, quando eu estava trabalhando nesse texto, estava aplicando a minha vida, olhando para mim. E eu tenho certeza que a Aline fez a mesma coisa. Então, vamos olhar para a gente primeiro, claro, né? Compartilhe, a gente quer que você compartilhe para alguém que você acha que vai ser benéfico, né, ter esse conteúdo, mas vamos aplicar para a gente primeiro. E teve um ponto positivo, né, Aline, em relação àquele homem, porque ele levantou, ele podia não ter levantado, né, ele podia ter não acreditado, ele podia ter, o que você está falando,
quem é você, ele não sabia que Jesus era Jesus naquele momento, né? Então, o que representa isso em você e na sua empresa? Essa cura, né? É uma atitude prática, a decisão que você vai tomar. Então, você vai olhar para o seu momento e vai começar a solucionar o que você está precisando, não o que você almeja como empresa. Então, se é a contratação que está tendo problema, dá uma pausa em tudo. Vou ficar boa em contratação. Até porque eu vou contratar muita gente na minha empresa, porque eu quero uma empresa muito grande. Então, eu tenho que ser boa em contratação. Uma vez que você desenvolve essa habilidade, você consegue treinar uma pessoa, consegue delegar, e você não precisa contratar mais. Se não é algo que se é a melhor parte que você gosta da empresa. Mas a gente precisa desenvolver, né, habilidades como líder, né, como gestores da nossa empresa, que não tem como a gente delegar se a gente não sabe como a gente quer que seja feito dentro da nossa empresa. Então, olha para o seu momento, olha para a sua situação. Tem várias equipes, a limpeza, não, cada uma faz de um jeito. O que está faltando? Uma padronização na limpeza. É o atendimento, né? Uma hora o cliente é atendido, outra hora não, às vezes demora a responder. Então, olha para o atendimento do cliente. Olha para o ponto que você está mais vulnerável nesse momento como empresa e começa aí. Ali vai estar a cura, ali vai estar a solução, né, de você colocar isso em prática na sua vida e na vida da sua empresa. E o nosso desafio né, durante os próximos 7 dias, né, queremos, né, que você identifique a marca, né? Qual que é a sua marca? Qual que é a sua circunstância? Qual que é a narrativa? O que você está se falando diariamente que está te travando, que está impedindo o teu desenvolvimento? Porque não é informação, porque informação tem gratuita aí à torta e à direita, né, Aline? Então, identifica isso, seja honesto com você mesmo, identifica essa questão. Segundo, a escrever qual a decisão que você precisa para não voltar para ela. Como a Aline trouxe, foi brilhante, adorei sua colocação, Aline, que Jesus não falou para ele deixar a marca, né? Falou para ele levar, né? Indicando que vai ter outros momentos que aquela marca ali vai falar mais forte, né? Do que o ato de levantar e andar. Então, né, identifica isso para na hora que você vê que você está começando a repetir aquele padrão, opa, não vou sentar na maca de novo, né? Então, identifica isso para você identificar o que te leva a esse padrão, né? E executar uma ação prática que mostra que você escolheu levantar e andar. Tem que ter ação. Então, a decisão e a ação. E coloca para gente, coloca lá no grupo da comunidade, porque você não só vai conseguir mover isso na sua vida, na sua empresa, como você vai inspirar toda a nossa comunidade a fazer o mesmo. Então, tem coisas que a gente inspira as pessoas com sucesso, tem coisas que a gente inspira sendo vulnerável e mostrando aonde está difícil para a gente, né? Mas a gente está ali movendo algo. Então, quero te convidar para fazer isso hoje. Aline, eu gostei desse exercício aqui, porque a gente começa com esse identificar, a gente começa com esse autoconhecimento, né? Então, não tem como mudar nada que a gente não identifica. Então, é muito importante a gente fazer esse desafio aqui, realmente, de identificar o que está nos paralisando hoje, né? E aí, escrever. Hoje eu estava justamente estudando sobre aquela passagem de Abacuque que fala, escreve numa tábua a sua visão de futuro. Né? Então, assim, escrever é ter a clareza. A gente precisa dessa clareza, né? De saber e também de colocar aquilo ali no papel. E, é claro, ação, tem que ter ação, né? Quando a gente está em movimento, as coisas acontecem. Então, assim, ótimo exercício realmente para a gente poder estar aplicando, né, durante essa semana. Exato. Então, é isso que a gente gostaria de estar trazendo para você. E, como conclusão, imagina, né? Jesus olhar para você e perguntar se você quer ser curada. O que você faria? Você ia levantar e andar? Ou você ia simplesmente ignorar e passar mais 38 anos à beira daquela, esperando o anjo agitar a água, né? Aline, e tem gente fazendo isso, né, Aline? Tem gente que estão aí há tantos anos sofrendo, né, e não toma uma decisão, né, de mudar a situação. Então, hoje a gente quer trazer essa palavra aí, né? Você me chama para orar, né? Isso. Exato, a gente vai orar pela sua vida, pela sua empresa, né? Por nós aqui como comunidade, para a gente, né, cada vez mais
crescer juntos e poder ajudar uns aos outros aqui, não só, né, com coisas práticas, mas principalmente, né, aqui com a palavra do Senhor nos guiando. Tá, joia? Então vamos orar, então. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer pela tua presença aqui, por essa palavra, que o Senhor possa, meu Pai, nos dar essa clareza, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que nos sonda e nos conhece, o sabe de todos os nossos pensamentos, que o Senhor possa nos sondar, Pai, me sondar, sondar a Aline, quem estiver aqui nos ouvindo, e mostrar para cada um de nós, Pai, os nossos caminhos, as nossas decisões, as nossas atitudes, aquilo que precisa ser mudado, Pai. E que nós possamos, Senhor, anotar tudo isso, que nós possamos buscar nos mover, ali como o Senhor ordenou para aquele homem, meu Pai, que nós também possamos mover, deixar para trás, pegar aquilo, meu Pai, que estava nos travando, Senhor, e começar a mover rumo àquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Essa oração que nós te fazemos, agradecendo, também oro pelo final de semana, Pai, de cada um que está aqui com a gente, por essa nova semana que vai começar, que nós possamos renovar as nossas forças para começar uma nova semana, em primeiro lugar, na tua presença e fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Muito obrigada por tudo. Amém. 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 Tchauzinho, tchau, gente. Tchau, Aline. Tchau, gente.